Tivemos a oportunidade de ter o Dr. Walter Jorge, mastologista, conosco, falando sobre o câncer de mama, onde ele falou do autoexame, do câncer como ele acontece na vida tanto da mulher como do homem. Mas hoje eu convidei-o para estar com a gente, para que nós falássemos, a partir do momento em que é diagnosticado o câncer, os exames que são feitos e a cirurgia que é indicada, porque cada caso é um caso. Dr. Walter, a gente faz o autoexame, faz a ultrassonografia, faz a ultrassom, a mamografia, é detectado um tumor, faz punção também? Faz a biópsia, porque é esse exame que vai definir que aquilo que nós estamos vendo, suspeito ou altamente suspeito ou pouco suspeito, se define como câncer. Quer dizer, você só pode dizer ao paciente que existe um câncer na medida que você tenha feito uma biópsia, tirado um pedacinho daquela imagem, mandado examinar e aí confirmado. Porque às vezes você tem uma imagem suspeita que não é câncer. E também o inverso também existe, uma imagem pouco suspeita que possa vir a ser um câncer. Então, a biópsia é fundamental para o diagnóstico. Quem decide ou quem vai avaliar se é câncer ou não é o mastologista. Quem vai avaliar é o patologista, é o homem que vai ler a biópsia. Tá. O mastologista, ele faz a indicação da biópsia, aquele caso merece uma biópsia, espera o resultado e a partir daí, com o resultado, ele vai avaliar essa paciente, se é uma paciente candidata à cirurgia, ou se é para tratamento clínico primeiro, que também é possível, e dentro da situação de ser um tratamento cirúrgico, fazer a opção ou discutir com o paciente, baseado nos exames, qual é o melhor procedimento a ser feito. Cirurgia. Tira uma parte, tira tudo, faz. Às vezes tem mulheres que pega até as axilas aqui, tira uma parte da axila. Como é que é? Tem gânglios? Como é que funciona? De 2005 até 2005, mais ou menos, todos os casos de câncer de mama obrigatoriamente faziam isso que você falou, a cirurgia da axila, a limpeza axilar. De 2005 para cá, baseado em vários estudos, foi-se então definido que deve ser feito sempre o que nós chamamos de linfonodo sentinela. Teoricamente não, na realidade seria o primeiro linfonodo da axila a ser comprometido pelas células do câncer. Ah, tá. Porque o câncer de mama, quando sai da mama para ir para outros órgãos, ele sai pela axila, pelos linfáticos da axila. Então você pode ter uma amostragem dessa axila, que nós chamamos de linfonodo sentinela. Se essa amostragem ou este linfonodo sentinela não estiver acometido de doença, você não mais mexe nessa axila. Você só vai então trabalhar essa axila, operar essa axila, se nessa amostragem nós tivermos o sinal de que a doença avançou até a axila. E na retirada da mama, que tira um quarto às vezes só, né? A limpeza axilar ou o linfonodo sentinela não tem nenhuma situação de fazer o quadrante ou não. É uma coisa independente. A gente brinca que a gente trabalha com a mama e com a axila. São coisas independentes. Em termos de mama, você pode oferecer ao paciente, dependendo do caso, fazer uma quadrantectomia, que é uma retirada parcial da mama. Essa mama é reconstruída, essa parte retirada, ou a retirada da mama toda, também com reconstrução imediata. E aí essa mama, ela pode ser reconstituída no mesmo ato cirúrgico? No mesmo ato cirúrgico. Nada proíbe, lógico, cada caso é um caso, mas na maioria das vezes que você indica uma reconstrução, ela é feita no mesmo ato cirúrgico. Pode acontecer de você retirar uma mama, ter o câncer retirado daquela mama e dali um tempo ter na outra mama? Toda paciente que teve um câncer numa mama, ela tem um risco maior de ter na outra. Né? O risco da população geral de ter um câncer de mama é de 14%. É um risco extremamente alto em termos de ter doença. As pacientes que tiveram câncer de mama numa das mamas, dependendo da característica desse tumor, tem um risco maior ou menor de ter câncer na outra mama. Nunca é o mesmo câncer.
é um câncer novo, é um tumor novo, é uma nova história. Sempre. Não sempre, mas o risco é maior. Agora, operou, tirou a mama, tem que fazer quimioterapia, tem que fazer radioterapia, ou é o médico que vai decidir o que tem que ser feito? A definição de tratamentos não depende do médico, depende de como o câncer se mostra, né? Só uma coisa que é obrigatória: toda vez que você tira uma parte da mama, que você faz uma quadranté, obrigatoriamente essa mama que ficou, essa mama restante, tem que fazer radioterapia. Essa é a única verdade. Quantos, retirada da mama toda, se vai fazer radioterapia ou não? Retirando uma parte da mama, se vai fazer quimioterapia ou não? Tirando a mama toda, se vai fazer quimioterapia ou não, depende do tipo de tumor, das características do tumor, da idade da paciente e se essa axila, o linfonodo de sentinela, está comprometido ou não. Então é uma somatória de informações que vai definir que para aquele caso a evolução da doença vai ser melhor resolvida com quimioterapia ou não. Existe aquela paciente que faz a quimioterapia, mas não cai o cabelo? É difícil, né? Mas tem. Né? Cada caso, eu não sou oncologista, que poderiam falar sobre isso melhor, mas existem alguns produtos, né, de quimioterapia indicados para esse ou para aquele caso que não tem a queda de cabelo. No homem, a situação é a mesma? É a mesma. A maneira de olhar a doença é a mesma, independente do sexo. No homem, a gente indica mais, às vezes, o tratamento mais agressivo, que parece que a doença no homem é mais agressiva. Quando você disse que ela pode vir de uma outra, é um outro câncer, é um outro câncer. Tipo de câncer. Isso é porque fica lá meio adormecido lá na célula? Seria mais ou menos sabe, isso? Né? A gente não sabe o que leva uma pessoa a ter câncer de mama, né? A gente acredita, e a medicina está estudando para isso, que deve ser uma somatória de fatores. Então, se você tem a somatória de fatores para uma mama, você pode ter essa mesma somatória de fatores para outra mama. Mas isso não é entendido ainda por nós médicos, não é entendido ainda pela ciência. Quem teve a tia que morreu de câncer de mama, ou a avó, ou a mãe, tem um risco maior de ter câncer de mama? Na teoria, sim. É que hoje você tem testes genéticos que podem dizer que, apesar da paciente ter tido histórico familiar para câncer de mama, ela está com risco maior ou não, né? Antes dos testes genéticos, a gente sempre tinha o raciocínio de que numa família que já teve câncer, o risco é maior. Ele não é zero, ele não é pequeno, ele não é igual, ele é um pouquinho maior, pelo menos dentro do nosso raciocínio. Mas hoje, com os testes genéticos, você consegue definir para a paciente que ela tem um histórico familiar, mas não tem um risco maior do que o normal, ou se ela tem um histórico familiar e tem um risco maior. E aí ela toma uma atitude que achar conveniente. Que foi o caso da Angelina Jolie, né? Isso. Que tinha o risco, né? Isso. E aí ela retirou as mamas. Ela fez uma cirurgia que a gente chama de adenectomia ou mastectomia subcutânea, aonde ela diminuiu o risco. Isso é muito importante. Essas cirurgias não zeram o risco para ter câncer. Ela diminui o risco de uma maneira muito importante. Você citou o exemplo da Angelina, ela tinha um teste genético, se não me engano, ela tinha um risco de 82% de ter um câncer de mama. Esta cirurgia que ela fez trouxe esse 82% para 10%. É uma diminuição extremamente importante, mas não zera risco. Então, para as pacientes que a gente opera e que tem interesse em operar outra mama com o medo de ter câncer nessa outra mama, você tem que explicar muito bem. Se possível, medir em termos de números qual é o risco real dessa paciente, para você então entender que o valor alto é importante para a agressividade da cirurgia, porque é uma cirurgia agressiva, né? Você vai mexer numa mama que não tem doença. Então, é uma cirurgia agressiva, às vezes o resultado estético não é satisfatório. Então, a paciente tem que estar muito bem ciente de que quando você conversa e vai ser feita uma cirurgia para diminuir risco, a primeira ideia é diminuir o risco e depois a estética. Então, isso tem que ser muito bem conversado,
Porque se você tem uma paciente que tem um risco igual a todo mundo, 14%, você vai fazer uma cirurgia desse tamanho, desse porte, para ganhar 4%, é muito pouco pela agressividade cirúrgica. Então tem que ter um risco alto. Dr. Walter, então, para a gente resumir, eu acho que eu vou colocar da maneira como eu encaro assim a vida, né? Se você está de bem consigo mesma, se você está de bem com tudo que te cerca, se você tem uma qualidade de vida boa, se você está em harmonia com todos, com tudo e com todos, eu acho que já é um grande salto positivo para que você não adquira a doença. Pode ser mais ou menos isso? Isso é discutor da época da avó, né? Que dizia, comam bem, vivam bem, pratique esporte. Quer dizer, qualidade de vida, no fundo, é o ponto que a gente sempre tem que tentar alcançar. Porque se você estiver bem contigo mesmo, estiver bem com o meio ambiente, você tem portas fechadas para as doenças acontecerem. Se você passa por uma fase difícil, ou o teu entorno está difícil, você está mais exposto. Eu acho que... Fora o estresse. O estresse é difícil, né? O estresse é uma coisa que abre muitas portas. Para tudo. Para tudo. Não só para câncer de mama. Obrigada, Dr. Walter. Eu que agradeço.